do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula de nossas lições bíblicas. Estamos aqui na sala dos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós estamos indo para a nossa lição de número 2, que nós estamos estudando nesse trimestre, nesse quarto trimestre, a respeito de avivamento, do avivamento. E na nossa lição de número 2, nós já iremos estudar a respeito do avivamento nas Escrituras Sagradas. O tema da nossa aula de hoje, da nossa lição de hoje, é avivamento nas Escrituras Sagradas. Na aula anterior, nós estudamos a respeito do que é avivamento. Nós estudamos aí um pouco dos conceitos, como que ele ocorre, se ele ocorreu no Antigo Testamento, como que foi lá, Nós estudamos aí a respeito do profeta Ageu e nós vimos alguns assuntos bastante interessantes. Vimos que avivamento ele acontece em pessoas, em indivíduos. Citamos alguns nomes importantes aí ao longo da história da nossa igreja mais recente, a respeito de avivamento. E hoje nós iremos ver o que de fato é avivamento. E após esta lição nós deveremos defender o avivamento como um evento bíblico, ou seja, o avivamento é algo que é da Bíblia, é algo que a Bíblia recomenda, é algo que está na Bíblia, é algo que nós devemos buscar. Também destacar algumas referências bíblicas sobre avivamento, já que não encontramos, propriamente dita a palavra avivamento nos originais. E enfatizar o avivamento como uma promessa bíblica. Ou seja, a nossa lição de hoje tem como principal objetivo apontar que avivamento é algo que é bíblico, é algo que as Escrituras defendem, que o autor bíblico, que é Deus, que é o Espírito Santo, eles defendem avivamento e eles querem que o avivamento ocorra, mesmo que este nome não apareça nas Escrituras. Se bem que não dá mesmo para aparecer, porque avivamento não é apenas algo em si, mas é um conjunto de coisas. Avivamento é quando alguém está morto e passa a viver, e isso não é apenas viver, mas viver e dar frutos, e caminhar com Cristo, e evangelizar, e ter uma vida de profunda comunhão e busca a Deus. Então o avivamento em si engloba muitas coisas, e é uma palavra que sintetiza tudo isso que significa avivamento. Se você tem dúvida e não estudou, aconselho que volte aí na nossa aula de número 1, a aula anterior a essa, e veja os conceitos de avivamento, e você irá entender que não dá mesmo para sintetizar em apenas uma palavra. Então nós sintetizamos tudo e chamamos de avivamento esse ato da pessoa se voltar para Deus novamente, da pessoa novamente se reconciliar e ser restaurada por Deus. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar sobre o seguinte tema: avivamento nas Escrituras Sagradas, e já vamos entrar aqui em um texto de Salmos, Salmos 119, Salmo é um livro poético, então nós não citamos como capítulo, apenas dizemos o número dos Salmos, que é o 119, e versículo 40, que diz assim: Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Já temos aí um versículo bíblico, um texto bíblico que aponta para avivamento. Ele está falando aqui, o salmista: eis que tenho desejado os teus preceitos. Ou seja, ele está falando: eu desejo Deus, eu desejo a sua lei, as suas escrituras, vivifica-me, ou seja, me aviva por tua justiça. Então já temos aí um texto que faz alusão ao avivamento. Mesmo não existindo esta palavra avivamento, temos vários textos que apontam para avivamento. Então, vamos lá. Êxodo, capítulo de número 33, versículo 8 ao 11. Depois nós iremos ler Lucas, capítulo 15, do versículo 21 ao 24. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, vamos lá. Vamos começar com Êxodo, capítulo 33 e versículo 8, que diz assim, vamos ler até o 11. Fala da seguinte maneira, deixa eu passar um pouco mais. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, olhando para Moisés pelas costas
até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartavam do meio da tenda. Tem esse versículo 11 aqui, ele é bem interessante. E falava o Senhor a Moisés face a face, ou seja, alguém tinha intimidade de falar face a face com o Senhor. E também o moço Josué, que ainda é moço, ele não saía da tenda, não saía da presença de Deus. Interessante esses versículos, já que estamos estudando a respeito de avivamento. Lucas capítulo 15, do versículo 21 ao 24, diz assim. Lucas capítulo 15, versículo 21 ao 24. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lhe e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Novamente fazendo alusão ao avivamento. Tenha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Agora vamos para a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse versículo é muito, mas muito conhecido, assim como os textos anteriores, principalmente o do filho pródigo que nós acabamos de ler em Lucas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisa o povo se humilhar, precisa o povo buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos. E aí Deus vai ouvir dos céus as suas orações e você estará novamente avivado com Deus. Mas a questão que nós temos que ter em mente é que não basta estudarmos a respeito de avivamento que aconteceu na história ou de avivamento no geral. Temos que estudar avivamento de uma perspectiva bíblica, entendendo que avivamento é algo que a Bíblia está sempre defendendo, E o que é o termo avivamento em si, Só relembrando um pouco do que nós estudamos na lição anterior. O termo avivamento, ele não aparece de fato na Bíblia. Nas Escrituras, os vocábulos vivificar e avivar são encontrados ao longo da Bíblia, mas avivamento não. Mas tem avivar e vivificar, ou seja, dar vida a algo que perdeu-a. Precisamos buscar um avivamento espiritual hoje em dia. Mas precisamos entender que o avivamento ele tem que estar baseado nas Escrituras Sagradas. Eu não posso buscar o avivamento de um fogo estranho. Há um movimento muito grande aí de fogo estranho. Fogo estranho eu falo aqueles avivamentos supostos que acontecem apenas em 4 paredes. Avivamentos em que as pessoas estão dentro do templo, nas 4 paredes do templo, e estão lá buscando a Deus e dizendo que estão avivados, mas a vida delas não passa daquilo. Fica apenas ali dentro daquelas paredes. Fica apenas dentro da igreja, da nave da igreja. E isso não é um avivamento bíblico. O avivamento bíblico ele expande. Ele pode até iniciar dentro da igreja, mas ele sai. Ele não permanece dentro. Você observa que no dia de Pentecostes lá, os 120 discípulos que estavam em Jerusalém, eles estavam numa sala, mas o avivamento contagiou todas as pessoas. E logo em seguida, após o avivamento que aconteceu, Pedro pregou. E em seu primeiro sermão, aproximadamente 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Ou seja, o avivamento ele sai do conforto
e da segurança da nave da igreja, do templo, e vai para as ruas e vai para fora. Avivamento é algo que se expande, não é algo introspecto, mas é algo que vai e se expande. Não é apenas uma introspecção do indivíduo e ele começa a entender que a sua vida agora é uma vida avivada com Deus. Além disso, tem que ser uma vida que dê frutos, e nós iremos entender isso através das escrituras sagradas. Como pentecostais, nós somos pentecostais, né? Nós não negamos a importância da reforma protestante que aconteceu aí através da instrumentalidade de Martinho Lutero, né? Que afixou as teses lá na porta. Antes nós assumimos a herança do pentecostalismo. Entre os pontos da reforma que foi apontado por Martinho Lutero está um termo bastante interessante, que é sola scriptura, que significa dizer apenas a escritura. Então o avivamento bíblico ele tem que ser e deve ser e só pode ser se for apenas pela escritura, através das escrituras. O avivamento tem que ser bíblico, não pode ser de maneira nenhuma diferente do que a Bíblia já predisse, do que já aconteceu na Bíblia, do que Jesus falou que poderia acontecer. Avivamento bíblico, ele é baseado na Bíblia. Mas avivamento no Antigo Testamento, como que se dava isso? Na obra Fundamentos Bíblicos de um Avivamento, do pastor, escritor, Cláudio Honor de Andrade, também comentarista de várias revistas aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos a seguinte afirmação: foi no momento de profunda crise que Abacuque lançou o pungente e inadiável clamor: aviva a tua obra. Em meio aos anos, está lá em Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Ou seja, já no Antigo Testamento nós temos a ideia de avivamento. O profeta Abacuque já clamava a Deus por um avivamento no meio do povo. Então, avivamento não é algo novo que começou só lá no dia de Pentecostes, se é isso que você pensa. Avivamento já começou lá no Antigo Testamento. Só você conferir aí Abacuque capítulo 3, versículo 2, que ele falou que aviva, Senhor, a tua obra. Ou seja, Abacuque estava clamando por um ato de avivamento, ele estava orando por avivamento. Já falamos na lição anterior que avivamento começa em pessoas, em indivíduos. Estava aqui o coração de um profeta, inflamado e avivado por Deus e orando pelos seus, e ele profetizou, e o avivamento que estava no coração de Abacuque saiu, se expandiu, tanto é que temos até um livro escrito por Abacuque fazendo alusão ao pedido, ele pedindo, fazendo essa oração de clamor a Deus por um avivamento na obra do Senhor. Então o avivamento começou desde lá, lá de trás, desde a época do Antigo Testamento. Então entendemos que é uma necessidade bem antiga avivamento, porque o ser humano, como nós lemos na lição anterior, estudamos na lição anterior, o avivamento ele começou a ficar em segundo plano. As pessoas deixaram de ser avivadas a partir do momento que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e saíram do jardim do Éden, expulsos por ter pecado, por terem desobedecido a Deus. Eles deixaram claro que a obra de Deus e a vida para Deus estava em segundo plano. A partir daí, houve-se e há necessidade do ser humano ser reavivado em Deus. Isso demonstra que mesmo no Antigo Testamento sempre foi percebido uma necessidade que o povo de Deus tinha de ser reavivados, de ser avivados, de buscarem a Deus. Abacuque não foi a única pessoa do Antigo Testamento, também conhecido como a Antiga Aliança, a se preocupar com o avivamento. Profetas, reis, sacerdotes, dentre outros, se destacam como avivalistas.
Um avivalista que nós podemos até entender é o profeta Elias, a sua maneira de viver, a sua maneira de buscar a Deus, o seu modo de vida apontava para um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e que buscava a Deus, que foi inspiração inclusive para Eliseu. Porque o avivamento que existia em Elias foi passado para Eliseu. Eliseu, ele disse que queria ter porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Isso é ser um avivalista. É você ser espelho para outras pessoas. É as pessoas quererem ser parecidas com você porque você tem uma vida reta diante de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos aí várias e várias, citamos apenas 2 situações, mas há várias e várias outras situações em que aparece aí a necessidade de avivamento e Deus, ele tem interesse sim que o povo busque a Deus. E os momentos de avivamento que aconteceram no Antigo Testamento, nós temos momentos que aconteceram no Monte Sinai, quando a glória de Deus encheu, envolveu toda a tenda da congregação. Temos também situações em que necessitavam de avivamento na época dos juízes, por exemplo, onde o povo, em meio às crises que estavam vivendo morais e espirituais, eles precisavam da piedade de Deus, precisavam de buscar a Deus. E Deus estabeleceu juízes para tentar resgatar o povo, fazer com que o povo voltasse para Deus. Mais um ato que mostra avivamento no Antigo Testamento. Vamos dar uma conferida nisso. Juízes capítulo de número 2, Juízes capítulo de número 2 e versículo 7. Diz da seguinte maneira: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes. Josué era um juiz, inclusive, e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. O povo prestou ao Senhor culto durante a vida de Josué. Note isso. Josué, aí partindo aqui para o versículo 15, fala assim: sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhe havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. 16. Então o Senhor levantou juízes que os lideraram das mãos, que os livraram das mãos daqueles que os atacavam. 17. Ou seja, juízes para os reavivar. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, coração rebelde. Antes se prostituíram com todos os deuses e adoraram aos deuses pagãos. Ao contrário do que seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os antepassados tinham andado e caminhado da obediência e aos mandamentos do Senhor. Versículo 18 fala assim: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, eles estavam com o juiz e os salvava das mãos dos inimigos. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Ou seja, os juízes, nesse caso aqui, eles estão fazendo um papel de avivalistas, aqueles que estão vivos e a sua vida influencia os outros, e os outros começam a ter uma vida de busca a Deus. Deus, na época em que os juízes estavam vivos, era uma época em que as pessoas estavam próximas de Deus, porque eles eram avivalistas. Só que essas pessoas eram obstinadas, elas tinham que caminhar com as próprias pernas. O grande problema que muitos de nós temos é que muitas das vezes nós só somos pessoas avivadas quando estamos próximo ao pastor, as pessoas que nós queremos impressionar, mas que na verdade nosso coração está morto. Deus quer que nós sejamos avivados baseados nas Escrituras, no Espírito de Deus, e não para mostrar aos homens, e não para parecer aos homens que somos pessoas avivadas, pessoas que buscamos a Deus, mas que de fato não buscamos. No Novo Testamento, nós temos também alusão à grande importância que é o avivamento na vida do cristão. No Novo Testamento nós temos aí
é o apogeu, digamos assim, das ações do Espírito Santo, principalmente lá no livro de Atos. Então, no Novo Testamento é a parte das Escrituras que testemunha de maneira intensa a ação do Espírito Santo. Ou seja, no Novo Testamento que nós percebemos de maneira muito mais efetiva o Espírito de Deus agindo constantemente. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, muitos estudiosos o chamam de Atos do Espírito Santo, porque o livro basicamente demonstra a vida dos homens de Deus avivados, que viviam de acordo com o que o Espírito de Deus os tocava, os fazia que eles vivessem. Mas qual o papel do Espírito Santo diante disso, já que falamos do Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa da Trindade divina que a Bíblia destaca como o autor dos dons espirituais e aquele que está com o ser humano, que está com o cristão enquanto Cristo não voltar. O clássico evento de Pentecoste, quando o Espírito de Deus desce nesta extraordinária situação e acontecimento em que os discípulos estavam lá em Jerusalém, demonstra uma grande ação do Espírito Santo que revestiu todos aqueles que estavam naquela casa, que aproximadamente 120 pessoas, e eles estavam cheios do Espírito Santo, e os outros que estavam lá fora puderam ver e não entenderam, mas depois houve uma pregação de Pedro, como eu já falei, e aproximadamente 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Ou seja, ação constante e contínua do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que o avivamento ele tem um caráter restaurador. Quando nós estamos mortos ou não estamos avivados, é porque nossa vida espiritual não está bem com Deus. Mas quando somos avivados, quando Deus nos toca, ou nós buscamos avivamento, ou alguém nos leva ao avivamento, a nossa vida ela é restaurada, porque é o próprio Jesus que está trabalhando em nossa vida, e Ele próprio tem todo o interesse em nos restaurar. Lembra do nosso texto bíblico inicial, que falava a respeito da parábola do filho pródigo? É tão restaurador que viviam lá na fazenda, os filhos daquele fazendeiro, e um falou: pai, olha, já estou na certa idade, dá tudo que eu tenho direito aí, deixa eu ir embora. Ou seja, aquele morreu, foi embora, desapareceu da fazenda. Mas o pai continuou lá aguardando que o filho voltasse. O filho foi, perdeu tudo, voltou pobre, sem nada, humilhado, e o pai o tratou com dignidade e deu um anel, deu uma melhor roupa, matou o melhor dos bezerros e fez aquela festa pela volta do filho, pela restauração do seu filho. Ou seja, Jesus, ele tem interesse em restaurar a sua vida em avivamento. Quando você está sendo avivado, você está sendo restaurado. A restauração de Deus na vida de qualquer pessoa, ela se dá de maneira avivada, de maneira viva, de maneira que você estava morto para Cristo, você agora volta-se e está vivo para Cristo. Porque Jesus tem um caráter restaurador. O avivamento, ele restaura a pessoa. Cristo restaura a pessoa através do avivamento. Quando aquele filho voltou, sobre a parábola do filho pródigo, o outro filho que já estava lá ficou com ciúme, porque viu o pai fazendo aquela festa pelo filho que tinha feito tudo errado e tinha voltado. Mas a resposta do pai foi este: teu irmão estava morto e reviveu. Ou seja, alusão novamente, avivamento. Não tem a palavra avivamento, mas temos reviveu. Trouxe a vida novamente, tem a ver com avivamento. Quando você está lá fora, afastado, morto, decaído, apenas desanimado, e quando você retorna, volta a ter a presença de Deus em sua vida e volta a ter prazer na obra de Deus, é sinal de que você está sendo avivado e está tendo uma vida diante de Deus restaurada. Restaurada.
O avivamento ele é uma promessa bíblica, é uma promessa que Deus prometeu para nós através de Cristo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7,14, fala: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra e os abençoarei. É isso que Deus está dizendo, ou seja, se o povo se voltar para Deus, ele vai restaurar. O avivamento tem um caráter restaurador. Cristo restaura as pessoas através do avivamento. E para isso, Cristo, Deus, ele é fiel. Ele tem plena convicção e vontade de reavivar a sua vida, baseada aí nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Humilhar, orar, falar com Deus, se converter do mau caminho, se arrepender, não fazer mais o que você fazia antes. Deus ouvirá dos céus a sua e a minha oração e meu clamor. Ou seja, é uma promessa bíblica, esta restauração da sua vida com Deus, este avivamento de sua vida com Deus. Busquemos, irmãos, busquemos a Deus em avivamento, para que Ele avive a nossa vida e nos faça cada vez mais pessoas próximas a eles, parecida com ele, com o coração inflamado, cheio da presença de Deus, que sai e fala do amor de Deus sem nenhuma vergonha. Deus, ele quer usar a sua vida de maneira em que você tenha uma vida avivada biblicamente, baseado nas Escrituras, algo genuíno, algo de Deus. Ele quer restaurar a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima aula. Amém.